Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos entrar no conteúdo do segundo ano do ensino médio. Chama-se progressão. O que é uma progressão? Uma sequência de números. Existem algumas progressões que são uma progressão especial e elas vão receber um nome. Aqui nós vamos estudar as progressões aritméticas e a geométrica, cada coisa de sua vez. Vamos estudar um resumo principal de tudo de progressão aritmética. Essa é só a nossa primeira aula de progressão aritmética. O que é uma progressão aritmética? Toda sucessão de números em que a diferença de cada termo a partir do segundo e o procedente é constante. Por exemplo, se eu pegar 2 e 1, 2 menos 1 não dá 1? 1. Só que veja, 1 mais 1, 2 mais 1, 3. Esse 1 é a razão. Perceba que se eu diminuir aqui, o próximo seria quem? 3 mais 1, 4. Essa constante é chamada de razão. Na PA, a razão é representada pela letra R. Progressão aritmética ela é denotada da seguinte forma: PA. P vem de progressão e A de aritmética. Vejamos um exemplo aqui. 1, 2, 3. A gente já descobriu que a razão é 1. Por coincidência, o primeiro termo também é 1. O último termo aqui, eu não sei quem é, mas quando a gente conhecer a fórmula do termo geral, a gente vai conseguir descobrir o último termo, que nesse caso eu não sei quem é, porque é uma PA infinita. Tem os 3 pontinhos. Se não tivesse esses 3 pontinhos, eu teria o último termo. Teria. Quem é o último termo que está aparecendo? O 3. PA com os 3 pontinhos, infinita. Sem os 3 pontinhos, finita. Ok? Agora vejamos um exemplo aqui. Ó. Sabendo que a sequência é uma PA, calcule o quarto termo. Nesse caso aqui, o que foi que ele fez? Ele fez usando a razão. X menos 3x menos 1 igual a x ao quadrado menos 11 menos x. Eu não tenho duas razões, eu não tenho uma razão para PA. Então, a razão ela não pode ser calculada desse menos esse e depois desse menos esse e assim sucessivamente. Beleza, ele fez a igualdade da razão e encontrou o valor de x. Como deu uma equação do segundo grau aqui, calculando o delta, ele achou x igual a 3 e x igual a menos 4. Encontrei o valor de x, vou substituir e encontrei os elementos da minha PA. 8, 3, menos 2. Beleza? Achando os termos da PA, a gente encontra que a razão vai ser menos 5. Aí, como a razão vai ser menos 5, 1, 2, 3, termo já tem aqui. Como ele quer o quarto termo, vai somar com menos 5. Portanto, quem é o quarto termo? Menos 7. Quando a gente aprender a fórmula do termo geral, a gente vai ver uma outra maneira de calcular a razão, que já pensou... a razão não. Uma outra forma de calcular o último termo, que já pensou se eu tiver 50 termos aqui, tem que somando de 1 em 1? Calma, aqui a gente está com sequência pequena. Olha um outro exemplo aqui, da banca FGV. O automobilista viaja numa estrada em velocidade constante num dado instante. Passa por um marco de quilometragem com o número de 2 algarismos.
Uma hora depois, passa por outro com os dois algarismos do marco anterior invertidos. Decorrida mais uma hora, ele vê um marco com os algarismos do primeiro, com um zero entre eles. Que marcos foram vistos? Qual a velocidade de automobilista? O que foi que ele fez? Eu não sei o número de marco, ele chamou do produto AB, onde A é o algarismo das dezenas e B das unidades. Aí ele viu que o primeiro número visto foi AB igual a 10A mais B, PA, 10B, segundo, terceiro, 100. Porque dezena, dezena. Quando eu faço o produto de A com B, dá 100, certo? Como eles foram vistos nos intervalos iguais depois de uma hora, a gente vai ter essa expressãozinha aqui. A gente vai encontrar, fatorando aqui, usando os termos que a gente aprendeu de fatoração, B igual a 6A, certo? Só que veja um detalhe, a gente nota aqui que B e A são inteiros positivos, menor que 10. Então, quais são os inteiros positivos menor que 10? A gente vai usar uma hipótese. A igual a 1 e B igual a 6. 6 vezes 1 dá quanto? 6. Mas você poderia colocar outros valores aqui, nessas condições. Ele usou esse exemplo. Com esse exemplo, a gente vai ter a seguinte PA: 16, 61, 106. Dezena, centena, unidade de dezena, centena. O próximo, unidade de dezena, centena, unidade de milhar. Com essas combinações aqui, 1 e 6. A razão da PA é um espaço percorrido em uma hora. Logo, o que é que eu vou fazer? A razão vai dar o resultado da velocidade que foi percorrida. 61 menos 16. Qual foi a velocidade percorrida? 45. Então, a velocidade que foi percorrida em uma hora foi de 45. Aí, qual o valor de x que torna a sequência uma progressão aritmética? Mesma coisa aqui. Eu vou fazer igualdade entre as razões. Para qualquer x da sequência, a gente vai encontrar o valor de x. Percebemos aqui que, resolvendo a equação do segundo grau, o x foi igual a 3. Então, a razão igual a menos 5. A gente já sabe que a razão é menos 5. Então, o que a gente vai fazer? Primeiro, o termo de x não está entre 2 e 8. Primeiro termo de x, né? 3. Some com a razão. 3 menos 5, menos 2. Menos 2, menos 5, menos 7. E assim sucessivamente, ok? Algumas observações. Em uma progressão aritmética, para passarmos de um termo para o seguinte, basta somar a razão e passar de um termo para o anterior. Basta subtrair a razão. Esse fato sugere a seguinte maneira: quando a progressão tiver um número de termos ímpar, eu vou encontrar o valor de x para determinar os elementos da minha razão. Já se ela tiver um número de termo par, a razão vai ser a subtração dos elementos. Por exemplo, aqui, calcular os ângulos internos de um triângulo retângulo, sabendo que eles estão em progressão. Perceba, quantos termos eu tenho aqui? 3 termos.
A soma dos ângulos do triângulo não tem que ser 180? Então eu descubro o valor de x. 180 dividido por 3, 60. Esse x aqui é a razão. 60 mais 30, 90. Ou seja, se for ímpar, a razão está no meio. Se for par, eu faço a diferença para poder encontrar a razão. Ok? Agora, se eu for do quadrilátero, 360, perceba que gerou uma equaçãozinha aí para eu resolver. Encontrei o valor de x igual a 90, dividiu por 10, 9m. A razão, no caso aqui, é 20. Encontrando o valor de m. Resolve essa expressão e encontra o valor de x e o valor de m. Então, portanto, a sequência vai ser 60, 80, 100, 120. Uma questão da Universidade do Rio de Janeiro. Achar 5 números em PA, sabendo que sua soma é 20 e a soma dos seus quadrados é 82 sobre 2. Tá. Eu não sei quem é a razão. Eu sei que a soma dá 20. A gente não aprendeu soma de PA ainda. O que é que eu vou fazer? X menos 2 vezes a razão, x menos r, x mais r, x mais 2r. Resolvendo essa equação, a gente vai chegar nessa expressão. Vamos resolver a equação e encontrar que o r vai dar mais ou menos 1/2, certo? Então a gente vai ter duas progressões possíveis, ou a de cima ou a de baixo. X igual a 4, x igual a 1/2 e r igual a 1/2, x igual a 4 e r igual a menos 1/2, certo? Que relação deve existir? Toda equação quadrada tem 4 raízes. Aí eu vou fazer a mesma coisa, resolvo a equação, elemento, e encontro o valor da relação que vamos encontrar, que é a relação desejada. Próxima aula a gente vê o termo da PA. Muito obrigado, até a próxima.